Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a síndrome do ninho vazio. Você aí de casa sabe o que é? Não? Mas antes da gente começar a conversar a respeito deste assunto, vocês aí de casa vão assistir um vídeo que talvez dê uma pista do que se trata. Pois é, esse vídeo retrata bem a trajetória que pais e filhos cumprem na vida, né? Quando os filhos chegam a uma fase adulta ou chegam numa fase de se encaminhar, o que acontece? Eles acabam tomando rédea das suas próprias vidas. E para conversar comigo a respeito deste assunto, está aqui no estúdio da Unicruz TV a psicóloga Rosane Miller Teixeira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto, que é um assunto que todas as famílias, ou a maioria das famílias vive, inclusive eu já estou vivendo esse momento, né? A minha filha já saiu de casa, ainda tem um filho, por isso o ninho ainda não está completamente vazio, né? Mas em breve ficará, né? E é um momento que muitas coisas acontecem dentro do casamento, dentro das famílias, né? Porque um dia desses eu li uma frase que dizia assim: o grande paradoxo é que nós pais, nós mães, né, gostaríamos de ter os filhos sempre embaixo das nossas asas. É verdade. Mas a única coisa que a gente sabe é que um dia eles terão que sair, né? E esse momento pode ser leve, como pode ser extremamente pesado, né? Depende muito de como foi o olhar dessa família para este filho, com que objetivo esse filho está saindo, para onde ele está indo, né? Porque existem algumas diferenças, né? Quando o filho sai de casa para estudar e quando ele sai de casa, por exemplo, que ele casa e deixa a casa dos pais para começar uma vida nova, ter um novo lar. São momentos distintos ou no frigir dos ovos, como se diz popularmente, no que se refere a essa síndrome do ninho vazio, seria tudo a mesma coisa? Tudo depende, na minha opinião, da faixa etária que isso acontece. Porque os adolescentes, quando saem de casa para estudar, né, eles têm em média 17, 18 anos, às vezes até menos. Quando saem para casar, hoje cada vez mais tarde. Quanto mais eles ficam apegados a essa família, me parece que o processo é mais difícil. Então, assim, tudo vai depender, então, se esse filho sai para estudar na fase natural, eu acredito que se ele foi trabalhado para isso, o processo pode ser mais simples. Dependendo também de outro fator que, na minha opinião, é importante, a distância, né?
né? Se o filho, por exemplo, vai morar no exterior, ou se o filho vai estudar em Santa Maria, digamos que a distância física pode tornar esse processo um pouco mais fácil. Apesar de que hoje a distância, o longe não existe, né? Porque tu liga o computador, tu enxerga teu filho todo dia. Tem essa facilidade. As facilidades da internet, né? Tu enxerga o teu filho todo dia se você quiser e precisar. Você fala com ele todo dia de uma forma muito fácil. Mas o que me parece assim, ó, como esse filho saiu, como ele estava preparado para sair, como esses pais o prepararam e se prepararam para esse filho sair. Essa falta de preparação, tanto do filho como do pai, talvez ela fomente mais esse ninho vazio ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque alguns adolescentes a gente vê que se mostram preparados para sair de casa, porque tem toda uma interatividade com vários afazeres domésticos e são independentes e são pessoas que têm bastante iniciativa. Outros a gente já vê que não apresentam esse comportamento. Isso daí seria um fator de ter uma preocupação a mais e sentir mais essa falta do filho em casa ou não? Me parece que sim, né? Quanto mais dependente for esse filho emocionalmente, é provável que mais difícil esse processo será, tanto para ele quanto para os pais. Porque aquele filho que consegue ter uma relação e uma vida mais independente, mais autônoma, é como se esse processo de separação se tornasse mais fácil para ele e também para os pais que já favoreceram esse processo. Já aquele jovem que é extremamente apegado, que é extremamente dependente, que não sabe lidar com as dificuldades da sua vida, mesmo morando com a família, que precisa sempre, não que a gente não vai estar ao lado deles, mas ele depende da decisão de um pai ou de uma mãe, e esse processo para ele poderá se tornar mais difícil, mais doloroso, digamos assim. Porque, na verdade, a saída dos filhos, quando a gente fala em ninho vazio, a gente fala na saída de todos os filhos, né? Enquanto fica um, fica dois, o ninho ainda não está vazio. Não está vazio, mas a gente sente que aquilo já se prepara para um processo. É o início, né? Aí a gente fica pensando, e aquele filho que é só ele? O filho único. O filho único, como vai ser esse processo? É que tudo depende, né? Depende da relação que esse filho tem com os pais, da relação que os pais têm com esse filho. Porque você é mãe, você sabe, a gente deposita muitas coisas nos nossos filhos, né? Muitas vezes um casal, por exemplo, passa uma vida inteira só olhando para os filhos e esquece da sua relação conjugal. E aí quando saem esses filhos ou este filho, eles acabam olhando um para o outro e se perguntando, afinal, quem somos nós? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora com nós dois? Né? Então não é uma coisa rara, por exemplo, a gente ouvir falar de casais que se separam quando o ninho fica vazio. Porque não conseguiram administrar e lidar com o seu casamento, não só naquele momento, mas durante uma vida inteira. Né? Então depositaram os seus olhares única e exclusivamente para os filhos. E a gente sabe que um casamento é um processo que a gente tem que estar regando ele todo dia. Né? Mesmo passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, esse casamento tem que estar sendo olhado e vivenciado todos os dias. Sempre tem que estar sendo cuidado. Cuidado, exatamente. E é interessante, né, porque deveria, né, em todos os casos, a gente sabe que não acontece, mas deveria ser um momento de redescoberta do casal, né? Voltar àquele tempo onde é só os dois em casa, onde tem tempo, onde um tem tempo para o outro, onde um tem tempo de cuidar do outro, que é uma coisa muito prazerosa, né? Mas isso também acontece, né, Luciane? Assim, há muitos casais também que se redescobrem, que passam a viver uma vida, como você dissesse, assim, como lá no início, né? E isso realmente pode ser muito prazeroso. Mas certamente foi um casal que também se preocupou com o seu casamento ao longo dos anos. Claro, cuidou da relação. Cuidou do seu casamento ao longo dos anos. Né? E aí vem a redescoberta, a viver coisas que antes, por questões
dos filhos, enfim, do dia a dia, da profissão, às vezes não dá, né? Viajar, né? Passear, sair, dançar, curtir realmente e aproveitar aquele momento. Então, isso realmente também acontece, né? Não é só as separações, mas as aproximações também acontecem, né? Isso fica muito melhor até para o processo do filho também, né? Porque o filho saindo e percebendo que os seus pais estão bem, né, para acolhê-lo no seu retorno, né, no momento que ele vem visitar, que ele vem passear, passar suas férias, isso também é muito prazeroso e muito tranquilizador para o filho que está longe. Porque daí ele também fica bem, né? Ele também fica bem vendo que os pais também estão bem. Né? Porque quando um sofre, na verdade, todos sofrem. Sim. Se a mãe sofre, por exemplo, com a separação do filho, o filho também vai sofrer ao vê-la triste. E às vezes isso poderá dificultar o seu processo de adaptação, né? Onde ele vai estar, o que ele vai estar fazendo, se ele vai estar estudando ou trabalhando, enfim. Normalmente a mãe sofre mais do que o pai ou não? Olha, eu sou suspeita, né? Mas depende, né, Luciane? Assim, depende de que relação foi essa. Porque a gente vê hoje muitos pais, né? Pais e mães, como a gente diz, muito que são, presentes, muito afetivos, muito próximos de seus filhos, né? E as mães, por natureza, né, são muito afetivas, né? Isso não é uma regra, né? Mas a gente percebe que as mães são muito envolvidas e penso que essa coisa da gente carregar os filhos dentro da gente faz com que a gente estabeleça uma relação de muita proximidade, profundo, né? Muita proximidade, um vínculo muito forte. E só que isso no decorrer da vida vai depender da relação. Porque também, agora eu lembrei, né, de situações onde o filho sai por um conflito, né? Algumas vezes pode acontecer algum conflito dentro dessa casa, ou seja, com a mãe ou com o pai, e esse filho sair. Isso realmente torna o processo muito doloroso, muito doloroso. Porque daí é uma situação em que não se tem um controle, né? É uma situação que gera angústia, tanto para filho, como para pai, para mãe, para a família toda. Né? Exatamente. Então, é uma porque todos nós sabemos que a vida ela é feita de ciclos, né? Ela tem o ciclo dos filhos pequenos, tem o ciclo dos filhos adolescentes, tem o ciclo do ninho vazio. Que nem mostrou o vídeo do passarinho exatamente. Ali. Quer dizer, eles têm um tempo para ficar nesse ninho, mas eles precisam sair. Né? Porque hoje, por incrível que pareça, um dos grandes conflitos assim, das pessoas é o quanto está difícil para elas se tornarem independentes emocionalmente e afetivamente. Porque os ninhos também estão quentinhos. Sim. Né? Então a gente vê a adolescência também se prolongando. Né? Quando os jovens de 30 anos moram ainda com os pais, 30 e poucos anos, né? Porque esse ninho é muito quentinho, só que isso muitas vezes pode dificultar o processo de independização. E isso pode atrapalhar lá na frente. Na vida adulta. Na vida adulta, né? Quando esse jovem tem que sair de casa para trabalhar, quando esse jovem escolhe casar, estabelecer uma relação afetiva com alguém. Então, tudo isso pode dificultar nesse processo. Então, vamos dizer que é natural que o ninho fique vazio na adolescência dos nossos filhos. Quando eles saem para estudar. Aqueles que não têm essa oportunidade, desculpe, ou que não fazem essa escolha, né? Mas em algum momento eles vão sair. Seja para trabalhar fora, seja para casar, seja para morar sozinho, em algum momento eles vão sair. O que eu achei interessante quando eu estava produzindo o programa, que eu achei esse vídeo, é que a gente não se dá conta, né? Que isso acontece conosco na vida, né? É natural. Do ser humano, que é natural. E aí eu estava pesquisando e quando eu achei aquele vídeo que eu fiquei olhando o passarinho, passando por aquelas várias etapas e chove, vem o sol e a mãe ali alimentando aqueles filhos, os filhos crescendo. E eu disse, meu Deus do céu, a gente não se dá conta de que esse dia está logo ali, que chega para todos, né? Então é uma coisa que muitas vezes a gente visualiza muito longe, né? Muito longe. É, mas não é longe. Mas não é, né? Quando a gente vê, está ali. Está ali, está acontecendo e precisa acontecer, essa é a verdade, né?
ele precisa acontecer para que este jovem, esta pessoa se torne um adulto independente e autônomo. Então é necessário. Sim. E como superar uma situação dessas? Como que os pais podem agir? A falta de uma ocupação nessa mãe ou nesse pai, porque muitas vezes já são aposentados, né? Muitas vezes não tem mais uma atividade profissional, e eu acho que isso atrapalha um pouco, porque eles acabam ficando depressivos e sem atividade acaba vindo mais à tona todas essas questões, né? Então, ter uma atividade ajuda com que eles não sintam esse ninho tão vazio? Com certeza. Com certeza, porque é a hora desses pais, como eu disse antes, se olharem e procurarem juntos alguma coisa para eles viverem esse momento. Sim. E também é a hora de cada um procurar a si mesmo e tentar encontrar o que lhe faria bem nesse momento. Para né? preencher. Seria, não sei bem se seria para preencher ou para superar. Superar. Né? Porque preencher, não tem o que preencher, porque esse filho está dentro da gente, né? Mas para superar esse momento, se ele realmente é difícil, né? É importante que a pessoa descubra algo que lhe dê prazer, uma atividade física, dançar, aquilo que lhe dá prazer, né? Para que ela consiga, para que seja a mãe ou seja o pai, consigam realmente passar melhor por esse momento. Porque é um momento de perda. Sim. Né? E como toda perda, o que a gente precisa fazer é vivê-la, né? É sentir realmente tudo que vem com ela. Vem a saudade, vem a tristeza, vem a vontade de chorar, vem a angústia. E a gente precisa sentir isso, até para poder elaborar e poder seguir a vida. Né? Isso é uma forma de luto também, né? É um luto, realmente é. Uma vez eu ouvi, né, não sei se isso procede ou não, que em muitas fases da vida da gente, seja criança, adolescente ou adulta, a gente passa por alguns lutos, algumas situações de lutos, né? Que não necessariamente seja a morte. Mas que essas situações precisam ser vividas e finalizadas. Então, elas se tem vontade de chorar, tem que chorar. Se quer conversar e colocar para fora, tem que colocar. Porque são questões que depois o indivíduo carrega isso dentro dele, mal resolvido. Exatamente, é exatamente isso, né, Lu? Por exemplo, a saída da infância para a entrada da adolescência é uma perda. A criança precisa morrer para entrar o adolescente. A entrada na idade adulta da mesma maneira. Então, como viver isso? Sentindo. Exatamente isso que você falou, assim, se tem que chorar, chora, se tem que falar, fala, se poder reconhecer para si que aquele momento está difícil, né? Que aquele momento está sendo mais complicado e mais doloroso, justamente para poder elaborar isso dentro de si e resolver. Porque se ficar mal resolvido, isso poderá voltar lá na frente, né? De alguma maneira, a pessoa pode ficar deprimida, a pessoa pode ter alguma doença orgânica, qualquer coisa, se ela não resolver. Se não resolver. E me diz uma coisa, nesse processo os filhos também sofrem, porque a gente tem a impressão, quem vê de fora, que pai e mãe é quem sofrem mais. Mas eu acredito que os filhos também devam sentir essa falta, dessa ausência desses pais, esse olhar mais próximo, esse cuidado mais próximo. Com certeza. Também vai depender da relação, se é um jovem com uma relação mais independente, mais autônoma, é possível que sofra menos. Se é um jovem mais dependente, é possível que sofra mais. Mas o sofrimento acontece de ambos os lados, não tem como evitar. Né? Não tem como evitar. Sim. Não tem como evitar. Até porque filho perto é sempre muito bom, né? A gente às vezes até brinca, quero que cresça logo, mas é que filho perto é sempre aquele aconchego, é uma relação prazerosa, né? E eu acho que quanto mais a gente nutrir, sempre vai fazer bem para todos, né? E tem algo assim que eu sempre penso, né? De que a gente, depois que se torna pais, a gente, às vezes até uma coisa falsa, a gente pensa que pode proteger esses filhos, né? Dos males da vida, das dificuldades da vida.
Claro que a gente sempre vai protegê-los em qualquer situação, mas chega um momento na vida que eles precisam aprender e a gente não consegue mais. Até porque eles precisam aprender para que o dia que se tornarem pais, poder dar conta disso lá na frente. Porque pai e mãe tem aquele instinto muito protetor de querer ter o filho sempre embaixo do braço, sempre embaixo da asa, né? Evitar, né? Já ouvi várias amigas comentarem que se pudesse colocava o filho numa redoma que era para não sofrer, né? Mas isso também gera outro conflito, porque eles têm que aprenderem a lidar com essas várias situações que vão aparecer ao longo da vida, né? E a gente sabe, a vida tem muitas coisas boas, mas tem sofrimentos, tem negativas, tem dificuldades. E se a gente os protege uma vida inteira, como que eles vão lidar com isso? Com essa vida real? Com essa vida real, claro. E tem que aprender a lidar com sofrimentos também. O sofrimento, a dor, a perda, a angústia, a tristeza. Filho, na realidade, filho a gente cria para o mundo, né? A gente acompanha eles até certo ponto e dali em diante tem que deixar que eles precisam sozinhos. ir. Claro que enquanto é necessário, eles têm que ter a certeza de olhar para trás e saber que a gente está ali. Mas que eles deem conta da vida deles, que eles resolvam as dificuldades que aparecer e que a gente vai estar como um suporte, mas é importante que eles aprendam e façam isso na medida em que vão crescendo, na medida em que vão se desenvolvendo. Saber que a hora que precisar, os pais estão ali para dar todo o suporte necessário. Porque a gente sabe, né, Lu, você é adulta, eu sou uma pessoa adulta, a família sempre vai ser uma referência para a gente, né? É verdade. E seja qual for, mas sempre vai ser uma referência para os nossos filhos, nós vamos ser sempre uma referência a eles. Eles se tornam adultos, têm filhos e quem que vai estar com eles naquele momento somos nós. Somos nós, Para encarar as dificuldades que eles viverem, para cuidar daquela criança, enfim. É todo um processo de desenvolvimento que vai acontecendo, né? Esquecemos de falar alguma coisa a respeito da síndrome do ninho vazio? Na verdade, todo o assunto que se refere ao ser humano sempre é muito amplo, né? Sempre, se a gente começa a conversar, sempre vai ter alguma vai aparecer mais coisa a mais, né? Então, quem sabe fica para uma próxima, né, Luciane, que a gente possa dar continuidade a isso. Então, queria agradecer demais a tua participação aqui no Sala de Estar. Tenho certeza que a gente conseguiu contribuir com um pouquinho para o pessoal lá de casa, conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, que eu acho que é sempre tão importante a gente estar levando para o nosso telespectador os cuidados com a relação, seja homem, mulher, família, pais e filhos, que eu acho que é sempre importante hoje em dia nessa correria que a gente vive de trabalho e de rotinas, né? A gente poder estar parando e conversando a respeito das relações que eu acho que dão um norte muito especial na vida de todo mundo e um suporte, né? É verdade. Para mim é um prazer estar aqui também e espero ter podido contribuir para todos. Tá certo. Obrigada, então, Rosane. Obrigada. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais Sala de Estar. A gente se vê. Tchau, tchau.